A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e ouvintes do canal, a paz de Cristo, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falar do grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que acompanha o nosso trabalho, muito obrigado, gratidão de coração. E para você que está chegando agora, seja bem-vindos em nome de Jesus. E que você continue acompanhando o nosso trabalho. Agradeço a você que já é inscrito, a você que está aí, que ainda não aceitou a Jesus. Não demore, Jesus está de braços abertos a te esperar. Meus queridos, abra a tua Bíblia Sagrada, aí no livro de São Lucas, capítulo 10, o versículo 25 ao 37, para a glória de Deus. O título da mensagem, a parábola do bom samaritano. Amém, meus queridos irmãos? Diz assim a palavra de Deus: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? O versículo 30 diz: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. O 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, ouvindo-o, passou de largo. O 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou os 2 dinheiros e deu aos hospedeiros. Versículo 36. 35, 36, amém? E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O 37. E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? E disse: Pois Jesus, vai e faze da mesma maneira. Amém, meus queridos irmãos? Perdoa se acaso tropecei em algum versículo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, perdoa todos os nossos pecados, as nossas fraquezas, falhas, pensamentos, palavras e obras. Senhor, visita cada lado, dando vitória, livramento, saúde e principalmente, Pai, entra com a salvação em cada lar, Pai, daqueles que estão escutando a palavra do Senhor nessa hora, nesse momento. Que o Senhor possa operar maravilhas na vida de cada um
em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Irmãos, estamos aí com a palavra de Deus para a nossa meditação. Queridos, o Senhor Jesus aqui, ele contou uma parábola conhecida que muitos pregam, muitos já leram. Jesus aqui falou sobre a parábola do bom samaritano. E ele dizia: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: respondeste bem, faze isso e viverás. O versículo 29 diz: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar a parábola sobre o bom samaritano, falando sobre quem era o teu próximo, o próximo que está diante de nós, talvez a nossa próxima é a nossa rua, o próximo a nossa casa, ali está o nosso próximo. E, meus queridos irmãos, Jesus aqui ele fala sobre esse homem que foi roubado, foi assaltado, e os salteadores o despojaram, espancaram aquele homem. E a Bíblia diz aqui, meus queridos irmãos, despojaram e espancando-se, retiraram-se, deixando meio morto. Agora no versículo 31, Jesus começa a falar que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando daquele lugar, vendo-o passou também de largo. Aí o versículo 33 começa a dizer: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. O versículo 37, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Meus queridos irmãos, esta parábola, ela vem trazer para nós um despertamento para quando nós vemos uma pessoa necessitada. Este homem estava ferido, foi assaltado, bateram nele, espancaram ele e deixaram ele caído na estrada. E ali a Bíblia fala que passou o sacerdote, olhou de largo, ou melhor, olhou e passou de largo, foi embora, não deu crédito, não socorreu aquela vida que estava ali, talvez ferida, ou melhor, ferida e necessitando da ajuda. Veja o que aconteceu também com o levita, que também passou de largo e também não socorreu aquele homem. Mas a palavra de Deus diz para nós, no versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Veja, meus queridos irmãos, o que está faltando no meio da igreja de Cristo, no meio dos irmãos, é a compaixão de ver
o necessitado sofrendo, ali estendendo as mãos, e muitos não socorrem. Talvez o irmão, a irmã, está precisando de uma ajuda, uma cesta básica, um remédio ou um gás para cozinhar o seu arroz, o seu feijão. E muitos não dão nem aí, não estão nem aí. Então, meus queridos, você pode observar pela palavra de Deus que passou primeiro o sacerdote. Quem é o sacerdote? Aqueles que cuidam das coisas do Senhor, que mostra para as ovelhas os caminhos da salvação, para desviá-las do caminho errado. O sacerdote passado, tempo da lei, eles também eram responsáveis pelo trabalho, para a execução do trabalho da causa de Deus. Os levitas da mesma forma. E agora, meus queridos irmãos, essas duas pessoas que tinham um grande trabalho a fazer na obra de Deus, na casa de Deus, viu aquele homem caído, como diz a palavra, meio morto. Estava ali sofrendo, talvez com as suas feridas, foi espancado. E aquele cidadão que era sacerdote passou de largo. E aquele levita também que trabalhava na casa de Deus, que era responsável pelas coisas do Senhor, também passou de largo. Mas a palavra de Deus, ela vem dizer para nós que o bom samaritano passou e viu a situação daquele homem. E diz a Bíblia, no versículo 34, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Amados, Jesus quer pessoas que cuidem do próximo. Jesus quer pastores, homens que pregam o evangelho, homens que até mesmo faz o fogo cair. O fogo cair. Mas chega nessas horas, eles negam. Não tiram dos seus cofres ali uma oferta, um voto para ajudar o teu próximo. Por que, meus queridos irmãos, estão preocupados com o dinheiro, estão preocupados em ganhar fortunas, fazerem riquezas, mas na hora não ajuda ao próximo com a cesta básica, com o gás que está faltando, não abraça ao necessitado e vive, meus queridos irmãos, orando, pregando, anunciando o evangelho, mas pensando no ganho que vão ter. Meus queridos irmãos, a Igreja de Cristo hoje, ela está sendo um meio de comércio. As pessoas estão preocupadas mais em ficar ricas, em ter os seus carrões, suas mansões, enquanto as pessoas estão passando necessidade. Que evangelho nós pregamos, meus queridos irmãos? Esta palavra é para mim também. Que evangelho nós pregamos? Que evangelho você prega, meu querido? Se quando alguém chega na tua porta, pede algo e você não dá. Pede um alimento, uma cesta, uma ajuda e você não dá. Porque tem muitas igrejas que podem ajudar o teu próximo, mas eles guardam dinheiro, acumulam bens. E se Jesus vier, esse dinheiro vai fazer o quê? Vai ser queimado, não vai ser utilizado. O dinheiro que entrava, que era colocado aos pés dos discípulos, eram para ajudar o próximo. Na época que Jesus pregava o evangelho,
Existiam pessoas pobres e necessitadas como no dia de hoje. Olha o que diz a palavra de Deus. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, versículo 34, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre as suas cavalgaduras, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. O versículo 35 diz: e partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros. E disse-lhes: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. O versículo 36 diz: qual, pois, desses 3, Jesus perguntando, qual, pois, desses 3 te parece que foi o teu próximo? Aquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse-lhe: o que usou de misericórdia para com ele? E disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então, meu querido, minha querida irmã, essa palavra aqui, ela vai falar, vai vir de encontro a nós. Porque o nosso próximo precisa da nossa ajuda, precisa do nosso socorro. E principalmente os pastores, que estão ali na frente, que são responsáveis, são aqueles que vão entregar as almas diante do Senhor. Qual será, meu querido, minha querida irmã, você que toma conta de igreja, qual será a sua atitude diante de um problema desse? Quando ver alguém batendo a porta da casa do Senhor, pedindo um pão para matar a sua fome, pedindo ali um alimento, uma ajuda para comprar uma roupa, ou até mesmo um remédio, um gás, e você virar as costas, como fez o sacerdote, o levita. Mas esse homem aqui, o bom samaritano, este homem que cuidou, que atou as feridas, e cuidou ali com azeite, vinho, ainda colocou sobre o seu cavalo, sua cavalgadura. Deitou-lhes, pois, azeite e vinho. Curou ali, passou um remédio naquelas feridas. E levou, a palavra de Deus diz que ele levou ainda para uma estalagem, para um local onde ele pudesse passar ali. E o mais, ele estava de viagem. Ele disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece, pois, o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse-lhe: o que usou de misericórdia para com ele? Jesus diz aqui: para mim também, para você. E disse Jesus: vai, faz da mesma maneira. Jesus deixou para nós fazer da mesma forma que fez este bom samaritano. Amém, meus queridos irmãos? Que nós possamos, eu, você, todos nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, possamos aprender com a palavra de Deus sobre a misericórdia, sobre o perdão, sobre ajudar o próximo. Porque veja bem, meus queridos irmãos, se você negar uma cesta básica ao teu próximo, ele vai correr para outro lugar que não é a casa de Deus. Vai para um lugar onde as pessoas servem outros deuses. E é uma vergonha para o Evangelho. Pastores enriquecendo, ficando rico e deixando de ajudar o teu próximo, juntando tesouro aqui na terra. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe todos, fique na paz do Senhor.